O que uma pequena sonda espacial pode causar ao colidir com um asteroide bem maior do que essa sonda? É o projeto DART. Se você quiser saber tudo a respeito dessa missão que acabou de ter um sucesso, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao Modernidade e Ciência. Em novembro de 2021, através de um foguete Falcon 9 da SpaceX, foi lançado ao espaço rumo a uma trajetória de 11 milhões de quilômetros para uma pequena sonda chamada de DART. Esse na verdade, é um código para Double Asteroid Redirection Test, ou seja, é um teste para avaliar se a colisão com, vamos dizer que isso fosse o asteroide, se esse impacto poderia desviar o asteroide do rumo de uma colisão, por exemplo, com a Terra. Esse asteroide, em especial, o Dimorphos, ele tem uma probabilidade calculada pela própria NASA de que só 0,2% de probabilidade que ele realmente atinja a Terra. 0,2% na verdade, é como se fosse nada. E essa sonda viajou, custou 300 milhões de dólares, e viajou por 10 meses, e aí uma pequena câmera foi desacoplada da sonda principal para filmar o impacto. Então, a poucos segundos do impacto ainda foi possível tirar uma foto da superfície desse asteroide. Na verdade, ali há um conjunto bastante peculiar, porque são dois asteroides. O asteroide principal, que é o Didymos, que mede em torno de 780 metros de diâmetro, apesar de que esses asteroides eles não têm um formato exatamente circular, mas 780 metros é o diâmetro médio do Didymos. Pela massa dele ser muito maior do que o Dimorphos, que tem só 160 metros, eles se movem ao longo do espaço numa órbita que leva em torno de 2 anos para circular o Sol. E o Dimorphos, numa órbita em torno do Didymos, que leva 11 horas e 55 minutos, ele, de certa forma, orbita em torno da massa maior. Mas ainda assim, o movimento faz com que eles continuem juntos no espaço, dando a volta no sistema solar a cada 2 anos. Então, a massa do Dimorphos é muito menor e, por isso, ela fica cativa nessa mini órbita de 11 horas e 55 minutos. Qual que é o objetivo? O objetivo é que haja um impacto no Dimorphos, de maneira a deslocar essa órbita, que será medida depois se essa órbita foi alterada. Se acredita, em alguns casos, que pode ser uma órbita que mude esse período de alguns segundos e talvez alguns minutos. Então, vamos aqui a algumas considerações que eu fiz preparando para vocês aqui, algumas considerações. Essa experiência do DART, ela leva em consideração o impacto que é medido, que é chamado de quantidade de movimento entre dois corpos, onde a quantidade de movimento, que é definida na física como a massa de um determinado corpo, vezes a velocidade desse corpo. No Sistema Internacional de Medidas se convencionou que nós vamos sempre considerar quilos vezes metros por segundo como velocidade. Aquilo que as pessoas, em geral, percebem do que é a quantidade de movimento na prática é o movimento de bolas de bilhar, que vamos imaginar que essas duas esferas aqui têm exatamente a mesma massa, onde uma das bolas de bilhar
colide frontalmente. Isso é super importante, porque esse cálculo da quantidade de movimento é uma quantidade escalar, ou seja, tem um vetor de velocidade, porque vocês já sabem que se a bola pega, vamos dizer, na lateral da outra bola, o movimento é completamente diferente do que se ela pegar frontalmente a essa outra bola. Então, num choque perfeito, onde essa bola colide com uma bola parada, o que normalmente acontece é que, se as condições forem essas que eu falei, condições ideais, a mesma massa, que seja uma colisão realmente frontal, o que vai acontecer é que essa bola, ela simplesmente transfere a quantidade de movimento para outra bola que aí ganha a mesma velocidade a partir daquele momento do toque, né? Se for um toque que não seja frontal, a bola vai sair com uma velocidade não exatamente a máxima e também vai sair enviesada e tal. Então, é esse fenômeno físico que funciona aqui na Terra e funciona em qualquer lugar do universo, até prova em contrário, é que a sonda DART está tentando reproduzir. Como a sonda DART ela é muito pequena em relação ao Dimorphos, ela realmente será pulverizada, ela não vai mais existir, vai transferir toda a quantidade de movimento para o asteroide. E a esperança é que ele seja levemente deslocado para uma órbita mais baixa em relação ao Didymos. Então, eu fui fazer alguns cálculos aqui, dado que a NASA gastou os 300 milhões de dólares. A efetivação, se isso funcionou ou não, nós saberemos quando a nova expedição, a ERA, lá em 2024, apesar de que alguns telescópicos, como o Hubble, vai tentar medir se realmente houve, mas a mudança de órbita é tão pequena que eu acho bastante difícil que da Terra se consiga chegar a essa conclusão. Então vamos a alguns dados aqui, porque eu acho isso realmente uma gigantesca perda de tempo, né? Mas, do ponto de vista midiático, é o que interessa para a NASA, porque ela está sempre colocando algumas coisas para sempre estar rodando com alguma coisa midiática e sempre está na foto, né? Então, vamos voltar a alguns pontos aqui. A massa do Dimorphos, se nós considerarmos que ele tem um formato que é um tanto quanto irregular, são ali 208 metros na extensão maior, 160 metros na outra extensão, 133 metros numa dimensão menor. Então, em função dessas grandes 3 dimensões, se chegou a um cálculo aproximado de 5 bilhões de quilos. Então, 5 bilhões de quilos. É o 5 elevado a 10 à nona. Então, são 5 bilhões de quilos. Esse asteroide, ele tem um tamanho comparável ao que seria ali a pirâmide de Gizé, que é a maior daquelas pirâmides. E como em fotos já foram colocadas aí pela mídia, ele ficaria do tamanho ali maior do que a área do próprio Coliseu em Roma. Muito bem. Então, isso dá aquele ar grandioso pro asteroide. É interessante que a NASA, ela mesma só considera que haveria um risco para o planeta, apesar de que asteroides muito menores causaram certos danos, como aquele que aconteceu na Rússia anos atrás, porque ele atinge uma velocidade hipersônica, pode causar realmente distúrbios ali por onde ele está próximo a colidir. Mas a NASA considera que, para realmente ter um perigo para a vida na Terra, nós teríamos que ter um asteroide de algo ali como 140 quilômetros, não 140 metros, 140 quilômetros, e que já esteja numa trajetória a pelo menos 7,5 milhões de quilômetros. Porque 7,5 milhões de quilômetros, vejam, já é próximo o suficiente da Terra, com essa massa, que ela, de repente, possa ser capturado pela massa da Terra para vir para uma trajetória de colisão com a Terra. Lembrando que o
O de Didymos e o Dimorphos está a 11 milhões de quilômetros e tem um tamanho muito menor. Por isso que a probabilidade de choque é 0,2%. Aí vamos voltar então à questão da quantidade de movimento que está envolvida nisso, que é isso que eu quero passar aqui para vocês. Foi calculado que a velocidade de impacto da sonda DART é de 6,6 km por segundo. Se a gente transformar em quilômetros por hora, isso serão 23.760 km por hora, que é uma bastante velocidade, né? E eu vou considerar também que entre a sonda DART e o conjunto dos dois asteroides, é como se eles estivessem parados no espaço, e aí nós aceleramos a sonda DART a 6,6 km por segundo. Por quê? Porque existe todo um cálculo que também é feito, porque eles na verdade, eles estão em órbita do Sol. Então, eles também estão com uma gigantesca velocidade para poder fazer a órbita em torno do Sol, que leva ali os 2 anos. Então, isso com certeza foi calculado. Quer dizer, qual é a velocidade desses dois corpos para que a velocidade da sonda DART supere o efeito também da velocidade. Então, sem dúvida que a sonda foi colocada de certa forma, na mesma órbita, para que ela tenha a mesma velocidade em relação aos dois asteroides. E aí, por alguma outra manobra que foi feita, ela é acelerada para realmente colidir com aquele asteroide. Então, eu não estou considerando que haja algum efeito da velocidade desses corpos em torno do Sol. É como se tudo estivesse num laboratório parado, esperando para que aquela colisão aconteça, para facilitar aqui os cálculos. Então, essa velocidade de 23.760 km por hora, considerando que a cápsula possui uma massa no momento do impacto de 570 quilos, vai gerar uma quantidade de movimento de 3,76 milhões de quilos vezes metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante. Esse número é muito importante. Nós temos os 570 quilos da sonda DART colidindo a 6,6 milhões mil metros por segundo, que são 6,6 quilômetros por segundo. Isso gera, então, uma quantidade de movimento de 3,76 milhões de quilos vezes metros por segundo. Como nós consideramos que, ao haver o impacto, a sonda DART, ela simplesmente desaparece, então ela simplesmente é freada instantaneamente, nós vamos calcular que toda essa quantidade de movimento passou para o Dimorphos. Ele absorveu, vamos considerar que ele teve uma colisão frontal, praticamente no que seria ali o centro de massa desse asteroide, para conseguir transferir toda a energia que ele tinha para o deslocamento ali do Dimorphos. Porque se isso não aconteceu, se ele bateu num local fora ali do centro de massa, vai fazer mais do que o Dimorphos ele oscile um pouco, ele receba aquele impacto como se fosse a bola de bilhar que é tocada pela outra bola. Então, a conta final que é feita é assim: qual seria a velocidade que o Dimorphos, a partir do momento, a velocidade adicional que o Dimorphos pode ter a partir do impacto desse? Então, a conta seria o seguinte: pegando a quantidade de movimento dos 3,76 milhões de quilos vezes metro por segundo e dividindo pela própria massa do Dimorphos. Aí nós vamos ter, nessa equação, a velocidade. Então, ao dividir os 3,76 milhões, que é 10 a sexta, só que a massa do Dimorphos é 5 vezes 10 a nona, que são bilhões de quilos. Logo, a velocidade em metros por segundo é 0,00030, depois da vírgula, 8. Se nós
calcularmos o que significa esse número em metros por segundo, 0,008 metros por segundo, 0,003 zeros, depois vem o 8. Isso significa uma velocidade de 2,71 km por hora. É uma velocidade realmente pífia, provavelmente perto da velocidade que ele está já desenvolvendo em torno do Didymos, né? E nós vamos ter que aguardar até 2024 para saber como que isso afetou a trajetória desse asteroide. O que eu acho bastante curioso é que um asteroide de fato perigoso, ele é muito maior do que o Didymos, ou seja, não bastaria no futuro para desviar um asteroide real potencialmente perigoso para a Terra. Não bastaria os 570 quilos. Seriam necessários milhões de quilos acelerados na mesma velocidade aqui, ou maior, para conseguir fazer um asteroide muitas vezes maior. Vejam que a própria decisão foi exatamente de colidir com um asteroide que tem 160 metros de diâmetro, e não com o asteroide que tem 780 metros de diâmetro, porque o volume, a massa dele é muito maior do que o próprio Dimorphos. Tanto é que o Dimorphos acaba sendo atraído pelo Didymos e fica orbitando em torno dele. Então, na prática, sinceramente, no futuro, qualquer perspectiva de uma colisão, de algo realmente grandioso com a Terra, nós não temos a menor condição de fazer um desvio efetivo. Essa realmente é a conclusão que eu chego. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, coloque o seu joinha. Vamos às próximas atrações que a NASA costumeiramente costuma promover.